Monitoramento da saúde do trabalhador, é um outro evento, também que visa atender o Ministério do Trabalho, que visa atender, porque isso daqui nós estamos aonde? No PCMSO, não é isso? O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é uma norma regulamentadora, que agora eu não me lembro o número, ela trata do monitoramento do trabalhador que está sujeito à exposição a agentes agressivos, certo? Então, se eu estou sujeito a um agente físico ruído, periodicamente o médico do trabalho tem que me submeter a uma avaliação da minha audição. Se eu estiver perdendo a audição, tem que tomar as providências, não é isso? Então, você vai ter que registrar tudo isso aqui. Então, você vai atender o Ministério do Trabalho e vai atender o PPP. Duas coisas já vai ser atendida numa informação. Entenderam, pessoal? Como agente químico, agente biológico, mesma coisa, né? Depende da função, né? Então, vocês estão vendo que nós estamos aqui mexendo com segurança do trabalho, né? O problema do IPI, certo? Quando eu falo aqui em condições, eu vou falar daqui a pouco, nós vamos mexer com IPI, com IPC, com toda essa parte de segurança do trabalho, medicina do trabalho. Então, o E-Social, ele é muito, muito, muito mais amplo que folha de pagamento. Então, quem pensava que E-Social é informações da folha, está totalmente enganado. Né? Afastamento temporário, você vai ter que comunicar o início, comunicar a alteração do afastamento, o término. Tudo bem. Estabilidade. Se o trabalhador passou a exercer o mandato classista, ele adquiriu estabilidade. Então, você tem que comunicar que ele adquiriu estabilidade. Quando ele terminar o mandato classista, acaba a estabilidade. Se ele está com acidente, mais de 15 dias, ele adquire estabilidade. Tem que comunicar. Então, todas aquelas hipóteses, a gravidez, né? Após a licença gestante, também tem estabilidade. Então, todas aquelas situações que dá o direito ao trabalhador à estabilidade. Condições ambientais de trabalho, exposição a fatores de risco. Né? Então, isso aqui praticamente é o PPP. Essa exposição a fatores de risco, eminentemente, é o PPP, onde você vai dizer que ele está exposto ao agente físico, biológico ou químico, né? E vai dizer se o EPI, o EPC, está atenuando ou não aos limites de tolerância, né? Isso daqui é um problema sério, pessoal. É um problema sério que o PPP já é hoje. Porque quando a empresa fala que um equipamento não atenua aos limites de tolerância, será que a empresa está assumindo responsabilidade? Aqui nós estamos mais com o pessoal do segmento de transporte, né? O transporte seria vibração, né? Ruído, eu não sei se chega ao ponto de extrapolar o limite de tolerância, particularmente, eu não sei. Antigamente, o motorista era especial, né? Especial assim, o motorista, ele sempre foi especial. Ele tem que agradar vocês, senão não sai da sua porta para fora. O motorista, ele antes estava sujeito a poder especial por questão da vibração, não é isso? Vibração. Hoje não é mais, porque, afinal de contas, tem caminhão que é mais confortável que o meu carro. Não é isso? Não tem mais vibração que justifique uma exposição do motorista a conceder uma aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho. A aposentadoria especial, para quem não sabe, ela é concedida aos 15, 20 ou 25 anos de trabalho, se você é exposto àqueles agentes, químico, físico, biológico, ou associação dos agentes. Certo? Não fica contente, porque 15 anos é só quem trabalha em minas lá dentro do subsolo. Então, aqui, ninguém vai aposentar especial aqui. 20 anos, quem trabalha em minas, na frente de trabalho, que não é no subsolo. Agora, 25, nós temos muitas situações que podem ocorrer, né, de você estar exposto, estar trabalhando numa condição especial, né, com fatores de risco, que agride a sua integridade física, que dá direito a você aposentar com 25 anos de trabalho. Porém, é difícil alguém ficar 25 anos numa mesma atividade. Hoje, com essa rotatividade de mão de obra, é muito difícil. Mas o importante é que, se você conseguir provar 5 anos de aposentadoria especial, o importante é que você consegue converter esse tempo para a aposentadoria comum com um plus. Com um plus. Isso ajuda muito, concorda? 5 anos com direito a aposentar aos 25, se você é homem, você converte ela para 35 anos com um plus. E mulher para 30.
certo? Então é importante isso daí. Tá legal? O que mais o INSS faz hoje é a conversão de tempo. Então nós temos aqui essa exposição de fatores de risco, e também você vai ter ali, lá no layout, vocês vão ver no layout, a maioria das informações são campos, são códigos que você vai informar, mas vai ter que identificar se o EPI é eficaz ou não. Né? Antes você já disse lá no ambiente se tem, né? Você vai dizer que já teve, se tem EPI, tem EPC. Né? No ambiente, precisa ver se tem EPC. O EPC é no ambiente. O EPI é de uso individual. Tá? É de uso individual. Então, você vai ter que dizer que se o EPI foi eficaz ou não. Quando você fala que não, é complicado. Você pode estar assumindo a sua empresa, assumindo responsabilidade aí civil. Né? Certo? Inclusive, o problema das ações regressivas, que o INSS começou a entrar contra as empresas em razão de benefícios por negligência na área de segurança e medicina do trabalho. Se você deu o aviso prévio, precisa comunicar também lá no E-Social. Se você se retratou do aviso prévio, vai ter que fazer também essa comunicação, certo? Cancelamento de aviso. Os trabalhadores sem vínculos, aqueles que eu falei lá, o cooperado, o estagiário, o diretor não empregado, muitas vezes o diretor não empregado, ele tem até fundo de garantia, mas ele não é empregado. Mas o E-Social vai tratar ele como se fosse, vai exigir as informações cadastrais. Tá? Só para fins de tratamento. Tá? Os demais sem vínculo, não. Tá bem? Se você desligou o trabalhador, vai ter que informar. Se após o desligamento houve uma reintegração por força de decisão administrativa ou judicial, vai ter que informar. O problema da reintegração é aquele problema do pagamento dos atrasados, não é isso? Quando você reintegra um trabalhador, muitas vezes ele entrou com uma ação faz 10 anos, certo? Até chegar ao final, 10, 15 anos, 20 anos, certo? Se os advogados for bom, demora 20 anos, né? Se for um advogado mais ou menos, 10 anos ele consegue enrolar. Principalmente em São Paulo, que a justiça é abarrotada. Principalmente aqui, tá? No estado de São Paulo. Então, pessoal, quando você reintegra um trabalhador, você vai ter que pagar ele todo o tempo que ele ficou afastado, não é isso? Por força de reintegração. Aí você vai ter que pagar todo aquele atrasado. Aí nós vamos cair num problema que eu queria chamar a atenção, né? Nós temos no E-Social a questão do regime de caixa e o regime de competência. Mas o regime de caixa, você adota por imposto de renda, né? Retido na fonte. Imposto de renda retido na fonte é regime de caixa. Certo? As contribuições na Previdência são regime de competência. Então, se eu estiver pagando um atrasado, eu vou ter que recolher as contribuições na época que se refere àquele atrasado, jogar para hoje com multa e juros. Então, aí fica uma coisa bem complicada. Né? Eu dou um exemplo assim, eu quero saber quem faz isso que eu vou falar. Né? Você pagou o salário para o trabalhador dia 5, você apurou o imposto, não é isso? Imposto de renda retido na fonte. Você apurou dia 5, imposto de renda retido na fonte. Aí no dia 20, você dá um adiantamento para ele salarial. Você teria que fazer o quê? Somar o salário, apurar o imposto, deduzir o imposto retido dia 5 e fazer a diferença. Aí no dia 29 você dá um adiantamento de férias. Aí teria que fazer outra vez. Salário, adiantamento salarial e férias, apurar o imposto, deduzir. Quem faz isso? Certo? É o regime de caixa. É o regime de caixa. Né? Que é o imposto de renda retido na fonte. A Previdência é regime de competência. É diferente. Então, o E-Social está dando alguns transtornos, até para a gente que está montando isso, projetando toda essa parte aí, é esse problema de regime de caixa e regime de competência, para chamar muita atenção dos senhores, tá?